Perfeito. O governo Bruno Cunha Lima, ele é seguramente o mais mal avaliado entre todos os servidores. Saúde, educação, infraestrutura. Seguramente. Ele é o mais mal avaliado. Não passaria na média na sua escola? Não, de jeito nenhum. Muito bem, o PB Conectada hoje, nosso podcast recebendo a presença marcante do vice-presidente do Sintab, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema. Eu sou Napoleão Maracajá, seja muito bem-vindo, saudações sindicais. Bom dia, Moribe, bom dia a todos que aqui estão, bom dia muito especial a todos os ouvintes e telespectadores. Direto ao ponto, professor Napoleão. Como é que está essa relação hoje? Nós temos acompanhado na mídia, não só nos podcasts, mídia digital, mas também na mídia convencional, esse embate que parece ser interminável com a Prefeitura de Campina. Chama até de guerra das faixas. Uma faixa de um lado, a faixa do outro, cobrando pagamento. Do outro lado, a Prefeitura diz que não, que já pagou. Essa corda continua esticada assim, por qual razão? Vocês não têm sido recebidos, não? Olha, Moribe, lamentavelmente, né? Eu sempre tenho dito, e você como um cara da imprensa, acompanhou, nós tivemos muitos embates com todos os prefeitos de Campina Grande, todos, mas nenhum deixou de atender o sindicato, nenhum deles, Cássio, Cosete, Félix, Veneziano, o próprio Romero, né, nos 8 anos, nunca deixou de atender, nunca deixou de pagar o piso, nunca parcelou o piso, né? E o governo atual fez tudo isso, é o primeiro da história a dividir o reajuste do piso ano passado, o primeiro da história de Campina Grande, e o primeiro da história a não repassar o reajuste integral do piso, que era de 14,95%, se propondo a dar apenas 5,87%, que ainda não caiu no contra-cheque, né? E todas as falas, Maurício, que nós fizemos públicas, internas para os servidores, nós sempre deixamos muito claro a nossa disposição de dialogar. Inclusive, tivemos, pela primeira vez na história também, nós fomos ao Ministério Público discutir numa mesa de negociação com o prefeito, porque o prefeito não sentava. Houve uma provocação da Câmara ao Ministério Público, e o Ministério Público conectou o Sintab. Nós participamos de pelo menos 4 reuniões, duas com o prefeito e 2 com o secretário de Educação. E nós, inclusive, fizemos o que nunca tinha sido feito antes por parte do sindicato, oferecer ao governo a possibilidade de pagar dividido, desde que fosse integral, como fizemos em todos os municípios, avançamos. O último a fechar um acordo foi Fagundes, né, lá a proposta inicial era de 3%, depois a gente conseguiu avançar em negociação e pagou integral, mesmo dividido. Então, assim, a gente lamenta profundamente. Eu acho que o prefeito Bruno, ou ele é mal assessorado, ou é uma questão pessoal dele, porque ficou... por que é que chegou ao ponto das faixas, por exemplo? Porque todas as possibilidades foram esgotadas. Nós começamos, por tentar o diálogo com o prefeito via documento, ofício, ainda em março, fevereiro, março. A database é em maio. E até lá ele não sentou uma vez nem que fosse para dizer não, eu não posso pagar nada, né? Então, assim, a culpa disso é muito mais do prefeito do que da representação dos trabalhadores. E eu digo aqui, como disse ontem em outra emissora, a hora que o prefeito chamar para dialogar, né? O que está faltando? O secretário Diogo Flávio Lira, de administração, disse que determinados assuntos, inclusive num debate com o presidente Franco, chegou a dizer que determinados assuntos não eram da alçada de determinadas secretarias, por isso que não era necessário que houvesse esse tipo de discussão, ou não era, digamos, oportuna essa discussão com outras pastas. Mas o que é que falta, então, para que o prefeito receba vocês? Não sei. Convite da parte do sindicato não é. Documento formalizando esse convite não foi, foram muitos. Eu acho, eu vou dizer a minha interpretação é que o prefeito, ele é um prefeito muito sensível às críticas, né, e ficou chateado porque o sindicato fez uma... Sensível às críticas em que sentido? É como se fosse um menino mimado, não é? E ele ficou, e ele citou numa rápida reunião que os vereadores provocaram, ele estava na Câmara na explicação daquele famigerado empréstimo, ele estava fazendo uma exposição lá, e alguns vereadores fizeram a intermediação, e a gente estava lá, e ele falou, sem sentar, inclusive, falou, estava em pé mesmo, e inclusive ele proferiu uma frase muito infeliz para um líder. Ele disse, eu dou um boi para não entrar numa briga, e dou uma boiada para não sair. Essa foi uma colocação, o líder não diz isso. Publicamente? Publicamente, na presença de tinha uns 15 jornalistas, ao Sintab, e uns 10, 12 vereadores, né? Então, assim, foi uma colocação feliz. A gente não é por aí, né? Ninguém está para briga, ninguém está para dar boi, nem vaca, nem jumento por briga. Ele é um líder,
né, que tinha que se comportar como líder, chamar como todos fizeram, todos os prefeitos, todos. Então, e aí eu acho que ele ficou chateado porque ele externou isso, porque o Sintab fez cobranças públicas. Mas por que o Sintab fez cobranças públicas? Porque isso é uma hierarquia. Embaixo, na base, tem os servidores que contribuem com o sindicato para que o sindicato cobre mesmo. O sindicato põe o vídeo na rua? Não. Primeiro a gente faz a conexão do servidor com a pauta e com o prefeito. Vou citar um exemplo bem claro de um secretário que eu tenho elogiado ele, que é o secretário Dr. Gilney. Nós recebemos uma denúncia, esse é ilustrativo, de um problema na unidade de saúde na Bela Vista. Nós fomos lá, gravamos o vídeo com pratos, nossa, e entramos em contato com o Dr. Gilney. Ele disse, eu não estava sabendo disso. 2 horas depois ele mandou consertar o problema. E nós não publicizamos a matéria. Então, isso é uma demonstração de que a publicização foi porque o governo fechou as portas. Que há quem diga nos bastidores que teria sido colocado de férias. O Sintab tem essa informação de que, pelo fato de ser operoso ou por alguma insatisfação política, mesmo interna, o secretário teria sido afastado? Hoje nós temos um outro secretário em exercício, um secretário executivo. Olha, eu lamento que é um secretário funcional do governo, se isso aconteceu. Ainda ontem, hoje é quinta, né? Terça-feira eu estava visitando as escolas e me deparei com uma situação nova, né, que você podia, inclusive, aproveitar e fazer um debate sobre isso. Resgataram uma lei aprovada na Câmara em 2015, salvo engano, em que os professores foram instruídos por essa lei pela Secretaria de Educação a aplicar medicação nos alunos, alguns medicamentos, antibiótico, etc, etc e tal. E a gente compreende que isso é inconstitucional, porque imagine, se um professor, uma professora, um cuidador aplica um remédio desse e a criança tem um problema, né? Para quem sobra isso? Eu estou dizendo isso para responder a tua pergunta. E imediatamente, eu tinha uns 15 professores na mesa, e eu ligo para o secretário, Dr. Gilney, e disse a ele, expliquei, estou aqui na escola, está acontecendo isso, coloquei no Viva Voz. Comuniquei, ele estava no Viva Voz. Ele atendeu muito bem. Então, isso faz 2 dias. Então, se ele estava de férias, ele atendeu a nossa demanda, como sempre faz, né? Eu tenho feito esse reconhecimento público, né, de um secretário muito objetivo, de pouca conversa, mas de ação. Não vejo isso em outro secretário. Na sua opinião, então, presidente, o prefeito Bruno precisaria aprender mais com o secretário Gilney? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Assim como as fora também. Né? Eu digo nas assembleias, Mori, porque a gente sente muita saudade da professora Yolanda, do professor Flávio Romero, porque eles tinham objetividade, eles tinham autonomia. Nós avançamos muito, né, com esses 2 secretários. Muito. E com a Fora Neto? Zero. Eu fui talvez uma das primeiras pessoas, quando ele foi nomeado secretário de Educação, mandei uma mensagem para ele desejando boa sorte, dizendo o seguinte, se você tiver autonomia, você tem condição de ser um dos melhores secretários de Educação de Campina Grande. Mas infelizmente ele não tem autonomia e fica com raivinha também, porque o sindicato faz uma cobrança. Nós passamos 8 meses, Mori, em greve com a professora, na gestão da professora Yolanda. Não foram 8 dias, noite e semana, foram 8 meses. Em nenhum momento ela deixou de atender. Isso é a grandeza do cargo. Né? Imagine se eu, como vice-presidente do Sintab, ou como presidente, ficasse com raiva porque o servidor foi lá e fez uma crítica ao Sintab na Assembleia e eu deixasse de atendê-lo. Você se sente decepcionado com o advogado, o educador Asfora Neto? Nesse aspecto, sim. Não tenho nada do ponto de vista pessoal, tenho uma boa relação com ele. Tinha uma melhor ainda quando ele não era do governo. Inclusive, ele foi uma das pessoas que sempre elogiou o nosso trabalho. Né? Mas como secretário há muita decepção e eu sinto que é generalizada, porque eu costumo dizer o seguinte, Muribe, o governo faz uma propaganda muito grande do que ele está fazendo, climatizando algumas escolas, mas eu conto uma história que é ilustrativa. Em um grande hospital dos melhores do mundo, a antessala do centro cirúrgico, uma equipe médica conversava e bestificados com o sucesso dos equipamentos que usaram numa cirurgia. As coisas mais sofisticadas do mundo. E de repente alguém lembra de perguntar, e o paciente? Aí disseram, morreu. Então não adianta ter uma escola climatizada se você tem um professor infeliz, a merendeira infeliz. Porque o governo deve. Quando as faixas fazem uma cobrança, porque ele deve 5% do pessoal de apoio de uma gratificação de 10% que ele próprio criou.
deve 9% aos professores, deve 9% aos aposentados. O risco de vida dos vigias de Campina Grande, esse não é um problema criado por Bruno, mas Bruno não deu importância. O risco de vida de um vigia de Campina Grande, que cuida das escolas, do patrimônio público de Campina Grande, está congelado há mais de 2 décadas em R$ 96. R$ 96 mensais. Mensais. Esse é o valor do risco de vida de um vigia em Campina Grande. Isso não foi Bruno que criou, mas Bruno não deu importância nenhuma. E desde o primeiro ano de governo dele, nós notificamos sobre esse problema. Então, dentro dessa alegoria, professor, do hospital que o senhor acabou de nos contar aqui, nesse ambiente aí simbólico, claro, de exemplificação, o senhor diria que a educação também estaria morrendo? Sim. Em Campinas? Os professores estão trabalhando no seu limite, desmotivados. Primeira paulada do ano passado de dividir o reajuste. E agora, de não pagar dos 14,95%, ele está oferecendo 5%. Ou seja, ele sepulta a lei do piso, Maurício, que foi, certamente, paradoxal a gente dizer que o piso é uma grande conquista, mas foi a maior conquista dos trabalhadores da educação do magistério. Foi o piso. Antes, as prefeituras pagavam de acordo com como queria. Né? Tinha professor que ganhava um salário mínimo. E a gestão de Bruno, a preço de hoje, nessa data, ele sepulta a lei do piso, ao dar 5% ao invés de 14,95%. Qual é o menor salário hoje no município? A gestão municipal, professor, alega que tem pago, principalmente para professores com pós-graduação, salários bem elevados em relação a outros municípios do mesmo patamar de Campina, aqui no Nordeste, por exemplo. Mas ainda tem a figura do prestador de serviço, do professor contratado, que não é aquele efetivo. Como é que o Sintap poderia mensurar isso? O valor do salário é mais baixo para o efetivo, em comparação, por exemplo, com aquele que recebeu reajustes, a gestão municipal destacou bem, que é o professor contratado. De fato, houve uma melhora no salário dos professores contratados, isso é verdade. Agora, o governo não fala a verdade quando ele diz que, por exemplo, ele disse em certa entrevista recentemente que 70% dos professores têm 2 matrículas em Campina Grande. Se tem 2 matrículas, significa dizer que o cara tem que trabalhar muito. Um salário não é suficiente, né? Já é meio paradoxal. Inclusive, nós mandamos um ofício para ele essa semana, ontem, pedindo para que ele mandasse essa relação. Porque a nossa compreensão é que em torno de 20% apenas tem 2 contratos. Um outro erro que o governo não fala a verdade para vocês, da imprensa, eu já ouvi várias vezes e li várias vezes, é quando ele diz que a soma da GED, que é a gratificação de estímulo à docência, enfim, o quinquênio, e isso isentaria o governo do reajuste, porque já cumpre o piso. Não, a lei do piso não diz em nenhum parágrafo, nenhum inciso, e que o município em que tem GED ou que tem GAI está isento de pagar o piso. Assim, se fosse, daqui a 5, 6 anos, 10 anos, o salário do professor estaria um salário mínimo menos do que isso. A correção anual é justamente para manter o salário nesse patamar. Não é verdade também que Campina Grande paga o melhor salário. Eu posso citar aqui pelo menos Massaranduba, Areal, proporcionalmente queimadas, porque só são 25 horas lá, a jornada de 25 horas, aqui são 30. Todos pagam melhor do que Campina Grande. Todos esses. Mesmo as cidades de menor porte? Mesmo a cidade de menor porte. Não vou nem falar de João Pessoa, porque aí já é outra história. E sobre o pagamento que ensejou a promoção da comunicação através de faixas no centro de Campina, quem andou pelo centro de Campina nos dias do Sul Napoleão, se deparou com faixas do Sintap dizendo prefeito pague os salários dos servidores. Prefeito pague os servidores com uma foto, inclusive do prefeito, com o corte ali tradicional da proibição, do cancelamento, adesivos em carros também, depois o contraponto da prefeitura, inclusive com a argumentação de uma demanda judicial. O secretário Diogo Flávio Lira, da administração, chegou a dizer que vocês estariam faltando com a verdade, portanto, o Sintap teria que responder judicialmente por essa calúnia colocada nas faixas. Até que ponto a prefeitura tem razão nesse aspecto? Em nenhum. E eu participei de um debate com o Diogo Lira, eu e Franklin, em outra emissora, e eu disse que a gente vai afirmar isso em qualquer tribunal, em qualquer instância da justiça, que a prefeitura deve. Claro que a gente diz o prefeito é simbólico, né? Força de expressão. Quem deve é o município, né? A pessoa, não é o CPF do prefeito, obviamente. Então deve 9% aos aposentados, deve 9% ao magistério, deve 5% ao pessoal de apoio, só para citar 3 exemplos. Com relação à ameaça de judicializar, mas ele sempre fez isso, né? Infelizmente, Bruno diz uma coisa e faz outra, ele não é afeito ao diálogo. Pelo contrário, o prefeito Bruno se mostra em muitos momentos arrogante, prepotente, autossuficiente.
E acho que esse aspecto de autossuficiência dele é que tem contribuído para que ele tenha uma avaliação política muito baixa na cidade, em todos os segmentos. Porque é normal um governo ser mal avaliado em um ou outro segmento. Mas quando o governo é mal avaliado em todos os segmentos, será que todo mundo está errado e só ele está certo? Não. A ameaça de justiça, Moribe, não faz parte do arcabouço do prefeito Cunha Lima. Fez isso o ano todo. Judicializou a greve do ano passado, judicializou desse ano, né? Judicializou os outdoors. Então, para a gente é normal. O jurídico do Sintab, o que é que diz a respeito dessa construção da publicidade anti-Bruno Cunha Lima, digamos assim? Não, normal. Inclusive, nós sempre que vamos colocar alguma faixa, que a gente já sabe da prática, né, corriqueira dele, de processar, de tentar intimidar via justiça, a gente sempre consulta o jurídico, né, e aquilo que não é apropriado, obviamente, não bota. Nós sempre tivemos nós somos regidos para não atacar a honra pessoal da pessoa, nós não fulanizamos o debate. Por exemplo, eu fui processado 4 vezes pelo ex-prefeito Romero Rodrigues. Nem por isso deixei de sentar com o Romero, de falar com o Romero, né, de manter o debate civilizado, e ganhamos todos os 4. Inclusive, um deles ele foi obrigado a pagar R$2.000 para o nosso advogado. Então, assim, a gente está muito tranquilo, sabe, Murilo, do que está fazendo, faz com muita responsabilidade, com muita prudência, né? Os processos que nós fomos submetidos, nós ganhamos todos, aqui em Soledade, porque a gente só faz com segurança, né? A gente faz acusação leviana, quando a gente recebe uma denúncia, a gente vai atrás da prova, se não tiver prova, a gente descarta, a gente trabalha com muita responsabilidade nisso. A população que se deparou com essa faixa do Sintab, pague os servidores, prefeito, também viu lado a lado ali, depois uma contrapartida, um contragolpe da prefeitura, da comunicação da prefeitura, dizendo: paguei, papai, tá pago, papai. Pagou ou não pagou, papai? Deixa eu usar essa expressão aqui. Não pagou, inclusive alguns servidores sugeriram, mas assim, depois a gente avaliou que a linguagem não é compatível com a instituição Sintab. Alguns servidores que sabem que ele deve, sugeriram que a gente dissesse assim: pagou não, papai. Né, e colocasse algumas dívidas abaixo da faixa, mas assim, acho que a linguagem não é apropriada para uma instituição do tamanho do Sintab, né? A gente tem procurado, a faixa ela paga aos servidores prefeito, ela é uma frase respeitosa, dura, é uma cobrança pública, mas a gente tem como provar que o prefeito está devendo. Né? Inclusive, eu ouvi, Mori, muitas críticas à linguagem usada pela faixa, a resposta do prefeito, né? Depois alguém negou, mas não foi o prefeito, mas pior ainda, né? Se não foi o prefeito, alguém está falando o nome dele, né? O que seria ainda mais desastroso. Quem foi que fez aquele comunicado, então? Não, eu acho que tem autorização do prefeito, né? Pelo perfil de Bruno, ninguém faria aquilo sem autorização dele, né? Obviamente. Se não foi ele, tem autorização dele, seguramente, né? É como alguém chegar e dar uma faixa em nome do Sintab lá, né? Sem autorização do Sintab. Isso não faz sentido. Se a linguagem do pagou o papai ou não pagou o papai não seria compatível com o Sintab, não é também com o prefeito? Não, absolutamente. Eu acho que é uma linguagem muito chula, né? Muito infantil, desproporcional para o tamanho de uma prefeitura, qualquer que fosse a prefeitura, a de Cochichola, a de Parari. Né? Imagina, tem um limite aí, então, na sua opinião, entre a criatividade e a infantilidade? Tem sim. Eu acho que podia ter feito uma faixa, né? Dizendo que já pagou, né? Que o Sintab estaria promovendo inverdades, né? Mas o pagou papai é coisa que, enfim, é incompatível com a gestão. Inclusive, eu soube que ele contratou um marqueteiro há mais de um ano, né? Então, ou esse cara não está trabalhando, né? Está nos jornais. Se você está no Google aí, o prefeito contrata um marqueteiro há mais de um ano, 2 anos antes da eleição. Ou esse cara não está trabalhando, né? Ou Bruno não escuta os seus assessores, ou quem fez não escuta os seus assessores. Eu queria, se você me permite, fazer uma rápida analogia. Se você pegar Cássio, nem se fala, Veneziano, Romero, Cosette, próprio Félix, todos eles trouxeram para o seu governo grandes cabeças. Professores da universidade, economista, enfim. E a gente sente essa falta desse perfil no governo Bruno. Né? Bruno colocou muito amigos da faculdade que ele terminou, Asfora, enfim, outros. E nada contra os advogados, né? Até porque Milton Santos, por exemplo, que era o maior geógrafo do Brasil e do mundo, dos maiores do mundo, era geógrafo e pedagogo. Mas não é possível, por exemplo, Campina Grande, uma cidade com mais de 20 universidades, não ter um professor, e eu sei que tem, para ser secretário de Educação. Né? Um médico.
No caso do Dr. Ginei era médico, nem Romero que era um advogado. Então, assim, você pegar é quase uma república de advogados. Né? Não sei se é um mecanismo de defesa, mas assim, a gente sente falta desse perfil, sabe? Gente que está um pouco acima do gestor, do ponto de vista intelectual, para ajudar. Cássio fez isso com muita propriedade, Veneziano, Romero, né? Tinha grandes professores das universidades compondo as equipes. Hoje eu não vislumbro nenhum. Se tiver, está no subterrâneo, não aparece. Desde quando o senhor está sindicalizado no Sintab? No mesmo ano que entrei no município, 2003. 2003, ou seja, já se vão aí mais de 20 anos, em torno de 20 anos, com experiência política também, com mandato exercido na Câmara de Campinas, na qualidade de vereador. O senhor diria, então, que nesses últimos 20 anos, todos os prefeitos que passaram tiveram um diálogo melhor do que o atual? É isso? Sem dúvida nenhuma. Isso é... E a gestão como um todo, na sua opinião, pela experiência política também na Câmara, no contato do dia a dia, não só com os servidores do Sintab, como também nas ruas, com a população de Campinas. Que nota o senhor daria para o prefeito Bruno? Rapaz, dar nota, mesmo sendo professor, dar nota é muito complicado. Eu vou dar um conceito. O governo Bruno Cunha Lima, de todos os que eu acompanhei, seja na condição de servidor apenas, de dirigente sindical, ele é seguramente o mais mal avaliado entre todos os servidores. Saúde, educação, infraestrutura, seguramente. Ele é o mais mal avaliado. Não passaria na média na sua escola? Não, de jeito nenhum. Tanto é que, veja, Romero em muitos aspectos foi um governo medíocre, mas há uma saudade de Romero muito grande. Perceba, isso diz muito, é como aquela história, quando Pedro fala de Paulo, Pedro diz mais dele do que de Paulo. Quando o povo fala da saudade de Romero, está falando muito mais da gestão de Bruno Cunha Lima, né? Que é um desastre, né? E ele aposta muito nesse pacote de obras que tem pouco mais de um ano para entregar à população. Eu acho pouco provável, né, que haja tempo para isso, né? E eu digo isso com tristeza, Muri, porque aqui é a cidade que eu escolhi para viver, que eu tenho meus filhos, que eu amo essa cidade, né? E acho que Bruno, um jovem, né? E me surpreendeu negativamente, porque eu fui vereador com Bruno, né? E sempre um cara, né, que fala bem, um poeta, e a gente entende que os poetas têm uma sensibilidade muito grande, né? Como foi o poeta Ronaldo Cunha Lima. E Bruno não é um cara sensível, né, aos apelos, às críticas. Eu tive na gestão do Sintab, possivelmente a mais dura, mais violenta, mais agressiva oposição. Mas eles me ajudaram muito. Porque qualquer ponto que eles levantassem, a gente refletia sobre eles. E onde eles tinham razão, a gente mandava corrigir. Logo na pandemia, quando eu via uma coisa muito ruim de Bruno, quando a médica Tatiana Medeiros fez uma denúncia sobre fura-fila, e eu fiquei na expectativa, Bruno estava começando, eu fiquei mais preocupado em ouvir o que Bruno ia dizer do que o que Tatiana tinha dito. E a reação do prefeito foi desastrosa, porque ele disse, eu vou processá-la. Qualquer outro, um pouco mais rápido, tinha dito, a denúncia é grave, eu vou mandar apurar e, se for verdade, vou punir os culpados. Aquela resposta ali disse muito do perfil de Bruno. Então, eu tive uma oposição desonesta, violenta, mas me ajudou muito. Porque todas as críticas que eles fizeram, nós melhoramos. O que era verdade, a gente mandou melhorar. O prefeito escolheu uma frase para os discursos desde o São João até aqui, para esse segundo semestre, dizendo que Campinas vai se transformar num grande canteiro de obras. Naturalmente, há uma expectativa de recuperação política, de recuperação de popularidade mesmo para 2024. O senhor acredita que Bruno chega bem às eleições de 2024 ou vai sofrer dificuldades? Olha, é possível ele reverter isso. Eu acho que não é possível entregar todo esse canteiro de obras, mas já houve momentos na história política de Campina Grande em que apenas uma máquina, um punhado de brita em determinados bairros surtiu efeito político, né? Tem esse encantamento também. O povo é tão carente da ação do Estado, quando eu digo Estado aqui, obviamente, estou falando da instância município, né, que quando ele vê, por exemplo, ele está esperando o calçamento da rua há 50 anos, há 20 anos, que alguém chega, coloca as primeiras pedras lá, então isso mexe com as pessoas, sabe, com a esperança das pessoas. Acho que não haverá tempo dele entregar esse pacote de obras. Todo mundo sabe que tem licitações são questionadas, né? Enfim, tem todo um processo burocrático demorado,
mas é muito dinheiro, né? Se esse dinheiro todo chegar aos cofres do município, eu acho que ele tem condição de reverter muita coisa. Embora eu acho que uma continuação do governo Bruno Cunha Lima seria desastroso para Campina Grande. Eu penso que uma mudança seria muito importante para Campina Grande, porque o primeiro mandato, o segundo mandato, geralmente um governo que tem um viés autoritário, ele se sente muito mais à vontade, porque ele não está preocupado com a reeleição, né? Agora, há uma gestação dentro do governo Bruno Cunha Lima de tirar alguns direitos dos servidores, como licença-prêmio, isso os secretários dizem explicitamente, né? A GED, a gratificação de alunos, professores que têm alunos especiais, foi um grande avanço da professora Yolanda, tanto o cuidador que ela trouxe para a escola, fundamental, né? Você sabe bem disso, né? Você sabe bem disso, você convive com isso em casa assim como eu convivo. E a professora Yolanda deixou uma grande obra, foi ter trazido para as escolas a figura do cuidador, né? Para cuidar dos alunos especiais. E estão querendo acabar com tudo isso, né? Agora, tem uma coisa que precisa ser feita para fazer justiça ao prefeito Bruno Cunha Lima. Bruno Cunha Lima sempre deixou muito claro o conceito dele de servidor. Ele era secretário, chefe de gabinete de Romero ainda, numa reunião conosco, com o Sintab. Ele deixou muito claro, né, que ele era a favor, por exemplo, da aposentadoria compulsória, né? Então, o conceito dele de servidor é muito ruim. É tão verdade isso, mas tão verdade, que ele aprovou na Câmara o paradoxo projeto de educador voluntário, ou seja, é aprovado, não é uma coisa que vai acontecer, já é uma realidade, que a educação de Campina Grande pode contratar voluntários. Está desempregada, a Maria está desempregada, João está desempregado, vamos ser voluntário aqui na educação. Voluntário pago, né? Com meio salário mínimo de R$700. Então, isso é uma demonstração de que ele é uma espécie de inimigo dos servidores efetivos. Não foi um projeto pedagógico, não, na sua opinião? Absolutamente. Antipedagógico? Claro, né? A gente que passa pela universidade, pelo banco da universidade, não sai ainda pronto para o exercício da função. Imagina qualquer pessoa que você queira botar para... Napoleão, hoje, do ponto de vista figurativo, usando a linguagem do canteiro de obras desse segundo semestre de Campina, Romero seria a pedra no caminho mais, digamos, difícil de Bruno transpor? Sem dúvida nenhuma. Uma eleição hoje, e eu tenho muitas ressalvas à gestão de Romero, eu talvez tenha sido o maior opositor, não do ponto de vista pessoal, pelos processos que ele me ocasionou, isso faz parte do embate, é normal, mas uma eleição hoje entre o atual prefeito e o ex-prefeito Romero Rodrigues, eu acho que primeiro turno com muita vantagem, com muita folga. Romero venceria? Sem dúvida nenhuma. Não. A preço de hoje, ninguém pode dizer o contrário, né? Isso implica dizer também que Romero hoje seria o principal nome para o Republicanos ou algum outro partido da base de João Azevedo para enfrentar Bruno Cunha Lima? Eu sabia que essa pergunta seria feita e aí eu vou dizer o que eu penso. Eu acho um desserviço. Primeiro eu reconheci que Romero é o candidato mais forte de Campina Grande. Então isso credencia o que eu vou dizer agora. Mas eu acho um desserviço membros que estão do lado de cá, do agrupamento do governador, não é chamar de oposição, porque tem gente que nunca foi oposição, não é oposição, mas pessoas que estão, em tese pelo menos, estão no agrupamento do governador, está se humilhando para trazer um candidato que está do outro lado. Eu acho um desserviço, eu acho uma diminuição de todos os candidatos, que eu nem sei quem são nem quantos são, que estão do lado de cá, sabe? Eu tenho acompanhado isso, mas acho de um desserviço. É como se o campo oposição, como o campo do bloco do governador, não tivesse nomes em Campina Grande, né? Você está se humilhando. Você citaria alguns nomes da oposição em Campina com musculatura para enfrentar Bruno Cunha Lima no ano que vem? Sim, nós temos a senadora Daniela Ribeiro, uma candidata competitiva, né? Ela foi candidata em condições extremamente adversas em 2012, tiraram o vice dela de última hora e ela teve uma votação extremamente expressiva, né? Foi a senadora mais votada em Campina Grande. Isso não diz nada?
Isso é muita coisa, né? E olha que eu estou fazendo uma avaliação de nomes, estou falando uma avaliação pessoal, nem faria isso agora nesse momento, né? De quem a gente vai apoiar, etc e tal. Né? O próprio Inácio Falcão, apesar de ter uma limitação em algumas camadas sociais, mas tem um lastro. O secretário de saúde, Dr. Johnny, é um nome, né, que se tiver esse agrupamento, se a oposição não continuar jogando contra, como estão fazendo, chamando nome de fora, o agrupamento que ele consegue fazer é um nome novo, não está vinculado ao familismo político, né, que é um debate que se faz. Nós estamos anos-luz atrás de João Pessoa nesse aspecto. João Pessoa não tem família dona. Eles fazem um rodízio de poder. Uma hora vota em Lúcia Braga, outra hora vota em Ricardo, outra hora vota em Estudante Catástrofe, outra hora vota em Cícero. Então, eles fazem um rodízio de tendências ideológicas, de perfil administrativo. Campina Grande, nós estamos há 64 anos presos a 3 famílias. Ainda que você reconheça que essas famílias tenham tido alguma contribuição, mas ninguém fora desses clãs pode ser prefeito de Campina Grande. Inclusive um nome da esquerda que o senhor não citou. Até agora o senhor não citou nem o nome da esquerda raiz. A esquerda está comprando mesmo o discurso de que Campina é conservadora e não vai entrar em cena? Não, mas eu acho que a gente tem sido incompetente na capacidade de unir. Tem muito ego, tem muita mesquinharia no campo progressista também. Eu acho que a direita ela é mais eficiente no aspecto de se juntar. Sabe? Acho que a direita é muito mais audaciosa, mais ambiciosa e tem pautas em comum que eles se juntam. Né? Eu acho que o campo progressista peca muito por esses egos, por essas miudezas, sabe? Eu encontro pessoas, por que você não é candidato a prefeito e tal? Inclusive em entrevista, chega um professor que é claro. Eu digo, no dia que é o campo progressista de Campina Grande, que eu gosto mais desse termo, campo progressista, se tiver a capacidade de se juntar, eu topo. Mas isso é uma utopia. É uma utopia. Mas o senhor não disputa nem novamente um cargo na Câmara no ano que vem? Não, rapaz, impressionante, Murilo, como a gente teve uma única experiência na Câmara e como o nosso mandato foi exitoso. Né? Porque as pessoas sentem falta de um mandato com aquele perfil. Eu fiz uma crítica esses dias à oposição e eu soube que eles acharam ruim, porque eu não ouço, não leio, principalmente não escuto nenhuma manifestação, ou quase nenhuma dos vereadores de oposição nas emissoras de rádio. Uma coisa é você falar ali para dentro, das 4 paredes. O que é que eu fiz quando fui vereador? Posso dar alguns exemplos. Eu recebi uma denúncia de que os animais estavam morrendo nos zoonoses. Uma pessoa até prestador de serviço, né, compadecida, sensibilizada com aquela situação, ele ligou, Napoleão, dá uma passadinha aqui e tal. Porque como eu já vinha do sindicato com esse perfil de encaminhar algumas denúncias, então o mandato de vereador deu continuidade a isso, obviamente com outra prerrogativa, né, com imunidade parlamentar, etc. E tal. E eu digo, beleza, cheguei lá, de fato tinha uma situação deplorável, tinha 2 jumentos mortos, cachorro morto, faltava comida e tal. Fiz um vídeo, isso deu uma repercussão desgraçada, a gente do Curitiba entrou em contato comigo, fiz uma denúncia no Ministério Público e fui para a imprensa e para a tribuna. Nunca mais depois daquele fato, o centro de zoonose foi o mesmo. Mudou radicalmente a vida dos animais lá. Então, casa que cuida de idosos. Uma amiga nossa precisou do tamanho de uma casa dessa, chegou lá e ficou assustada. Disse, Napoleão, faz uma visita. Aí chamei os vereadores que quiseram ir, chamei a imprensa, a delegada do idoso, e fomos na hora do almoço de propósito. Assim, uma coisa, Moreira, assim, horripilante. A maioria não tem dente, obviamente, pela idade, pela condição de classe social de pobreza, mas a carne que estava sendo servida na hora do almoço era pescoço de frango. Puxa vida. Desumano, inclusive. E aí a catinga de mijo, assim, coisa absurda. Nós fizemos essa denúncia, fotografamos, tinha alguns membros da imprensa conosco, fizemos a denúncia ao Ministério Público. Então, assim, eu sinto essa falta. E eu fui oposição no governo Romero Rodrigues, um governo extremamente bem avaliado e bem articulado. E Campina Grande, do jeito que está, e a gente não escuta a voz da oposição, tem alguma coisa errada. O que é que está silenciando a oposição? Não sei. Falta ou não falta? Só para finalizar, você disse, eu sinto essa falta. A falta dessa ação dos vereadores da oposição, ou você sente falta também do broche de vereador?
Sim, nesse aspecto de luta, sim, porque eu tinha imunidade, né? Eu podia falar, só fui processado depois que eu não tinha imunidade parlamentar. Tinha. Por exemplo, São João, acho que a questão de São João é uma coisa que acho que precisa de vários debates, porque é muito confuso, Murilo. Esses dias eu estava acompanhando a reportagem de que alguns garis que trabalharam no São João não receberam ainda. Ou seja, ninguém sabe qual é o limite dessa parceria, onde termina o público, onde começa o privado, porque a parte boa, o mérito é da empresa. A parte ruim é cobrada do município. Ou seja, os garis que não receberam, não cobram da empresa. Quem estava falando o nome deles era o secretário Geraldo Nobre. Então, é uma coisa mal contada, São João. Eu fiz uma investigação prévia, segundo informações que eu tive, não são oficiais, foi arrecadado em torno de 40 milhões pela empresa. A empresa disse que empatou, não teve lucro. Se ela não teve lucro, significa dizer que ela não vai querer fazer o São João no próximo ano. Só que a gente sabe que não é. Tem contrato para isso. Né? Só que a gente sabe que não é. Quando eu fiz só a Ambev agora, no levantamento que eu fiz, só a Ambev pagou quase 8 milhões. Só a Ambev. Se você pegar as grandes multinacionais, bancos que tem ali, então assim, é uma história que eu acho que você podia, Murilo, uma sugestão de pauta, fazer um debate, embora ninguém vai saber a verdade. Eu fiz um desafio ontem em outra emissora que eu duvido que a empresa apresente as notas do que recebeu e do que gastou. O senhor fez esse desafio? Desafio, numa emissora de rádio aberta. Está feito o desafio. Napoleão Maracajá, obrigado pela vinda aqui ao PB Conectada. Obrigado, Murilo. Um privilégio, né? E conceder entrevista a você é fácil, né? Você facilita a vida do entrevistador. Parabéns, obrigado, sucesso aí na empreitada. Mais sucesso ainda na sua carreira. Obrigado aos meninos aí, a Alice e a todos que estão acompanhando aqui. Assim que estiver disponível, a gente vai repassar para que chegue a todos esse nosso bate-papo. À disposição sempre. Maravilha.